Sejam muito bem-vindos ao Poder do Salto. Esse podcast que vocês já conhecem por trazer mulheres incríveis que impactam, que têm histórias que vão certamente, digamos que somar com a tua história também. Mulheres que têm desafios. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial. No episódio de hoje, nós vamos conversar com uma profissional incrível que representa uma nova era no mundo da estética. Ética, conhecimento técnico e profundo e, acima de tudo, muita empatia. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse termo da empatia para que você entenda o que vai acontecer aqui hoje. Eu acredito que não será apenas uma conversa, mas daqui a pouco eu falo para vocês. Deilane Lemos é cosmetóloga, especialista em fórmulas personalizadas e mentora de esteticistas com sua mentoria Desvendando a Cosmética Personalizada, forma profissionais com alto nível técnico e posicionamento ético, enquanto transforma a pele e a autoestima de seus pacientes com protocolos únicos e eficazes. Deilane, seja muito bem-vinda ao Poder do Salto. É um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada. Prazer imenso eu estar aqui contigo. Oh, meu Deus. Gente, a gente chegou cedo pra gravação. A gente já foi ali em um café e já voltamos, já batemos um papo, né, Deilane? Sim. Foi muito bom, inclusive. E agora, já quero começar aqui com algumas perguntas pra você. Quem era você antes da estética? Conta pra gente. A Deilane era uma pessoa que se escondia atrás da maquiagem porque tinha muita acne, o que me fazia ficar com vergonha, o que a maioria das pessoas também sentem isso, né? Sim, eu tive também muita acne, muita. E eu lembro que na minha adolescência eu tive poucas, não foi muita, mas assim, na fase adulta, que foi a partir dos 20, assim, meu rosto pipocou. E eu lembro de que eu era tão refém da maquiagem, que pra padaria, uma coisa simples, né, do dia a dia, e comprar um pão eu queria ir, só se fosse tacando um reboco, assim, bem forte no rosto, pra que eu me sentisse bem, sabe? Porque, de fato, era algo que me constrangia muito. Fora Incomoda, o toque, né? A gente tocar no rosto e sentir dor, aquele incômodo. É muito difícil conviver. Eu não sei se as pessoas que não têm, né, se tem essa percepção de que é algo na tua pele que dói o tempo todo. Isso, a inflamação, o que faz a gente recorrer à cobertura, a esconder, o que piora mais ainda. Sim. E aí eu trabalhava em shopping. Shopping, você sabe, né? Todo tempo maquiada. Então, todo tá sempre dia. bonita. Exatamente. Então, eu tinha essa cobrança interna, né? Isso. E isso acabava piorando mais ainda. Eu lembro de à noite, quando eu tirava, né, pra dormir, até o fato de tirar com um sabonete doía. Era bem... Ixi, no período, né, menstrual, então... a gente fica mais sensível ainda. Como foi a tua vivência com acne e como isso impactou na tua visão de beleza? Na época que eu tinha acne, eu cobria, né? E foi o tempo que eu entrei na faculdade. Eita. Normalmente, quando a gente procura algo para se especializar, para graduar, eu percebo que pessoas mais gordinhas, elas querem fazer nutrição para resolver o seu problema. E o meu caso foi esse. Entrar na estética para resolver o meu problema. E eu lembro que a minha professora, ela falou, nem te preocupa, que no final do período de tudo, né, quando tu estiver lá, no final, graduando e tudo mais, tu não vai ter esse problema, tua pele já vai ser outra. E eu tava lembrando disso dela ter me dito isso, e eu falei, meu Deus, é mesmo. Nesse início, eu tinha a pele muito inflamada, e como eu já era aquela pessoa de não me importar mais, eu já tinha passado a fase da adolescência. Sim. Eu tava quase com 18. E aí, eu já não me importava mais com o que as pessoas falavam. Sim. Tava naquele processo, é o que é. Tenho acne, já tentei resolver. Todos os produtos que eu já utilizei não resolveu. Então, é isso. Vou aceitar, mas tinha julgamento. Tinha essa questão do olho torto. Ela faz estética, ainda tá com essa pele inflamada e tudo mais. E esse é um dos pontos que eu trago pro meu atendimento. De entender que existe sim julgamentos, mas que dentro do meu atendimento com aquela pessoa, eu consigo entender ela por eu já ter passado por esse processo todo, sabe? Então, eu consigo ver de onde eu vim, que ela tá nesse processo de entender que é um processo,
que vai passar, porque a gente vai tratar. Então, eu vim desse momento de me importar muito, de não me importar e de ter passado pelo processo e entender os meus pacientes. Isso linka muito com a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, que é sobre em que momento você decidiu transformar a tua dor em missão. O momento, foram várias chaves virando. Essa é a verdade, porque eu comecei, no final do período que eu tava quase me formando, eu entendi que eu queria me especializar em cosmética personalizada. E aí eu comecei a cuidar da minha pele, vi as mudanças na minha pele, comecei a vir de mim, aquele processo de mudança em mim. Daí eu comecei a cuidar online, vi o resultado online também das minhas pacientes online, até porque a gente tinha acabado de sair de uma pandemia, era 2022. E aí eu vim com um caso de uma paciente com dermatite nas mãos. E foi meu primeiro caso, assim, desafiador. Só que eu acreditava muito no que eu fazia e eu falei, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, criei essa fórmula pra ti, usa ela. Ela falou que em uma semana já tava melhor a inflamação das mãos. Eu postei recentemente sobre esse caso no meu perfil. Ontem, na verdade, postei sobre ele. E foi naquele momento que eu vi aquela mudança de pele que parecia que era outra mão. A mão sem inflamação, sem nada, super macia, hidratada, com saúde, sabe? E foi naquele momento que eu falei, é isso. Vou continuar. É isso que eu quero, mudar a vida das minhas pacientes. Com a transformação, com personalização, com aquele entender o que dói nele. Apesar de eu nunca ter dermatite nas mãos, do meu caso ser acne, eu vi que aquela era a dor dela. A minha era acne, a dela era dermatite. Faziam 3 anos que ela estava tentando resolver aquele problema. Foi muito tempo. Daí ela falou, Deilane, eu já passei em alergista, eu já passei em um monte de profissional e nunca deu resultado. E só com a tua fórmula que eu vi a minha mão transformar. Isso é muito transformador para ela e para você, né? Que viu o resultado acontecer fruto do teu trabalho. Sim. Isso é maravilhoso. E como que foi? Você comentou que na pandemia você começou essa questão da consulta online. Foi isso mesmo, né? Que eu entendi. Isso. Como que foi você conseguir... Porque eu imagino que deve ser muito desafiador você vender online algo que é pro físico. E as pessoas terem aquela questão de não acreditar muito, né? Ah, ela vai me consultar online, na minha pele, ela vai fazer alguma coisa na minha pele. Ah, não vai, sabe? Você teve que lidar com isso? Ou foi tranquilo? Esse início, antes de começar a atender online, eu sempre me especializo, sempre. Gosto muito de estudar e sempre para não ter uma réplica, essa troca do paciente, dele vir e questionar, e eu ter o que dizer para ele. E não foi diferente nesse processo de atender online. Então, eu estudei muito, teve o processo de entender como é que eu ia fazer essa questão do atendimento. E o que me faz lembrar que quando muitas pessoas vão ser atendidas em locais pessoalmente e tudo mais, eu não sei se tu já escutou elas reclamarem do atendimento, de que não escutou, de que não olhou no olho, de que não teve esse cuidado. Pois é. No meu atendimento, eu sempre escuto. Não importa se é pessoalmente, se é online, eu sempre escuto o que ela tem para me dizer. Tanto queixas, tanto rotina, tanto medicamentos que ela utiliza, tanto a questão emocional, tudo para mim importa. Para eu poder criar um produto, tudo para mim importa. A vida dela, tudo que ela já fez anteriormente, tudo que ela faz atualmente. Então, é a escuta que me importa se eu não tô ali tete a tete com a pessoa, de perto, olhando no olho. Porque o que vai me dizer aquela pele? Quando eu tô perto, eu sei o que aquela pele tá me dizendo. Eu sei se ela mexeu na pele, se ela tá inflamada porque ela cutucou. Eu sei, ela sempre fica, Deilane, como é que tu sabe? Eu falei, tá me dizendo, tá bem aqui. Tá bem aqui, inflamadinho. Mas a diferença é que eu escuto muito mais. Eu escuto muito mais quando o online eu não tenho essa didática de estar pertinho, de olhar no olho da paciente. Mas não é nenhum empecilho. O online é muito bom, inclusive.
eu imagino que você não tenha uma preferência específica. Eu prefiro atender online ou eu prefiro atender no físico. Eu acho Sim. que você prefere transformar. Exato. Independente se é online ou se é físico. Mas, me conta em relação a esses dois mundos, né? Do online ou do físico. Vamos supor, se eu chego pra você, tô pessoalmente contigo pra você avaliar minha pele, mas eu não te conto nada da minha história. Sim. Não vou te falar nada da minha rotina, do meu emocional, de como eu estou, do que eu como, do que eu deixo de comer, das minhas dificuldades em relação à alimentação. Você consegue, só olhando, para você, seria mais fácil, a pergunta é essa, seria mais fácil você só olhando, você falar sobre, mapear as minhas necessidades e problemas, ou a escuta, ela é mais importante de fato? A escuta é mais importante para eu saber o teu histórico. Mas quando eu olho, eu já sei basicamente pouca coisa, o início de tudo, do que tá acontecendo ali. Se a pele tá muito mais ressecada, se tem muito cravinho, se tá com uma inflamação a mais, eu já sei do porquê eu vou investigar. Alimentação, água, aí eu vou tendo as minhas respostas. Sim. Porque a gente não pode deduzir. Sim. Né? Às vezes a pele tá de um jeito, mas é por conta de outros motivos. Sim. Eu te perguntei isso porque eu sei que as pessoas devem ter esse preconceito ainda muito presente, mesmo pós-pandemia, né? Já estamos em 2025, mas ainda deve ter muito esse preconceito. Como que a esteticista vai observar o meu rosto, sendo que é online? Então, às vezes, você pode estar perdendo de ter uma real transformação por conta de algo que você só não está bem informada sobre como funciona o trabalho do outro. Sim. Então, é importante que a gente se dedique a entender, né, a ouvir o profissional e confiar no seu processo. Exato. Você escolheu não expor o antes dos pacientes em tratamento, mesmo com autorização, e por quê? E antes de você responder, eu quero dar uma pausa aqui. Quando eu conversei com a Deilane, ela fez um post sobre isso, né? Do respeito que ela tem de não expor ali aquela pele inflamada que tá chegando. E aí eu bati um papo com ela ali no direct rapidamente, eu falei, nossa, a gente precisa conversar sobre isso no Poder do Salto, é muito importante que as pessoas saibam desse olhar do profissional. E aí agora me responda, por que você escolheu não expor o antes dos pacientes em tratamento, mesmo com a autorização desse paciente? Sim. Por eu ter passado por essa questão de muita inflamação, de incômodo, de vergonha, eu me coloco muito no lugar do meu paciente. Então, eu nunca pensei em perguntar, tu me autoriza? Porque não passou pela minha cabeça, sabe? Por eu saber que é incômodo, é uma vulnerabilidade. E pensar que em muitos perfis a gente tem uma vitrine de sofrimento, não me cabe. Essa conduta não me cabe. Eu prefiro deixar esse processo passar. Tem o antes e o depois. E o antes e o depois, eu acredito que venda muito mais do que mostrar o antes e tentar captar só aquelas pessoas que estão passando por aquilo. E dor, né? Cadê o resultado? Cadê o resultado? Você só quer captar quem tá com aquela dor e cadê o depois? E ainda mais pensando na pessoa que tá ali na tua maca com aquela... Às vezes a pessoa até aceitou, né? Se tu for o profissional que pergunta se pode, a pessoa só aceitou. Já tá automático. Tudo bem. Não consigo fazer isso. Até por lembrar da Deilane anteriormente, da Deilane que já tinha passado por isso. E se eu estivesse nesse local de deitar na maca de uma pessoa e ter que dizer sim só por dizer, pra não ser desconfortável pra ela e tal, não. Essa é a importância de você não entender somente sobre negócios, mas entender sobre pessoas, né? Porque quando você se preocupa apenas com o marketing, com a venda, com o fazer acontecer, fazer sua marca chegar para mais pessoas, você fica focado somente na sua marca, somente nos seus processos. E você esquece que por trás desses processos existem pessoas. E sem pessoas, teu negócio não vai adiante. Então, isso é algo que eu achei muito lindo na Deilane, né? Depois que a gente conversou. E foi uma longa conversa ali no direct, a gente montou bastante áudio uma pra outra. E por isso que eu achei tão importante trazer, porque você que é profissional da estética, não esqueça que você lida com pessoas e tá lidando com um momento tão sensível.
né? Sim. As pessoas estão tão emocionalmente fragilizadas e às vezes nem tem força pra te dizer, não posso, eu me incomodo. É muito raro as pessoas terem esse nível de consciência de que me incomoda, sim, eu não Exato. preciso disfarçar que me incomoda e eu posso verbalizar que me incomoda. Então, pra pessoa ter esse nível de consciência, ela precisa ter um nível de autoconhecimento muito grande. Exato. Ela precisa ter essa liberdade com esse profissional que às vezes você acabou de conhecer e você não sabe, né? É muito difícil. Gente, tem situações que é difícil a gente dizer não. E a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de dizer não. É a síndrome da Exatamente. boazinha. É. Tem um livro que chama assim. Todo mundo fala, tal pessoa precisa ler esse livro, porque tem dificuldade de dizer não. No meu caso, eu nunca tive essa dificuldade, mas eu sei que é uma dificuldade para outras pessoas e elas acabam passando por momentos de desconforto. Um momento de desconforto, mas que ela não quer fazer esse desconforto passar para outra pessoa. Sim. Elas deixam nelas, né? Chegou o desconforto de você, pra mim, eu deixo em mim. Exato. Pra não incomodar você. E, na maioria das vezes, quando você tem essa dificuldade de dizer não, você fica muito boa em dizer sim pro mundo, pras pessoas e situações, e fica péssima em dizer sim pra si. Exato. Você acaba se deixando no último lugar, né? E olha só, um momento como esse, porque eu acredito, Deilane, que quando você pega uma pessoa que você vai mexer na pele dela, você não tá cuidando só do físico dela. Você tá cuidando dela por inteiro. E aí, quando ela chega pra você e ela já permite de cara que você faça algo que incomoda a alma dela, o íntimo dela, ela não tá se permitindo deixar você cuidar. Então, é muito importante ter profissionais como você no mundo. Obrigada. De verdade. O que você entende como essa ética visual, né, que você tem dentro do marketing da estética? O quanto que esse marketing pode ser agressivo, né? Ou você acredita que as pessoas desconhecem que isso é uma dor para o cliente e por isso fazem de forma, sei lá, espontânea e... Eu acredito. Antes eu achava que isso não mais acontecia. Na minha cabeça, por eu não fazer, por eu entender que existe uma vulnerabilidade. Sim. Até porque, às vezes, a gente só sente quando a gente passa por aquilo. De fato, às vezes as pessoas elas não têm essa sensibilidade com o outro. Ah, é besteira. Ah, não, é só uma foto, é só um vídeo. Elas não têm essa sensibilidade. Mas por eu já ter passado por isso, eu consigo ter. Mas eu acredito que eu achava que não existia, mas ainda assim existe, porque às vezes passa no meu Explore, eu falo, meu Deus, não acredito. Eu não acredito que a pessoa acabou de sentar na maca dessa pessoa, ela já tá gravando o rosto dela, falando, ah, tem muita espinha, ah, a gente vai resolver isso, resolver aquilo, ah, a pele tá muito oleosa, falar coisas da pele da pessoa no rosto, na cara dela. Sim. Falar na cara dela o que incomoda ela. Eu acredito que essas pessoas, talvez elas não saibam que isso é um quê, mas quando a gente atende uma pessoa, ela sempre vem dizendo que é algo que me incomoda, eu tenho vergonha. Então, até que ponto a pessoa não sabe mesmo? Até que ponto ela vai querer só vender de fato? Sim. Eu acredito que tem essa possibilidade de vender sem expor a vulnerabilidade do outro. Sim. Eu até acredito que essa conexão entre profissional e paciente no off, sem o story, sem o feed, faça com que a pessoa se conecte tanto, né? Sim. Com o fato de saber que, poxa, eu estou sendo tão bem acolhida. Preservado, não exposto, exato, né? Que é mais fácil sair uma venda ali e fidelizar esse cliente e vir indicações, porque ele vira o marqueteiro do teu negócio. É verdade. Lá fora. Do que você fazer como você faz. Então, às vezes, você tenta atrair mais pessoas de uma forma tão invasiva para o outro, que até quem te assiste talvez passe a não te admirar mais. Exato. Isso é pesado. De não querer estar no lugar daquela pessoa que tá ali na maca. Tipo, não, Deus me livre. Eu sentar ali, antes eu falar do meu rosto, que eu tô com a pele inflamada, que eu não tenho uma rotina com água, com comida. Não preciso que ninguém faça isso. É por isso que eu opto por falar do depois, porque a pele já tá toda restaurada, a gente tem resultado, a pessoa tá feliz, ela não tá vulnerável. Então, eu gosto de passar pelo processo. Apesar de que é um caminhar devagar. Não
comecei a usar o produto agora, no outro dia já tá sem nada, sem inflamação, tá tudo lindo. Não, é um processo. Então, eu vou ali recebendo as mensagens dela, Deilane, a pele tá assim hoje. Aí eu vou estar ali motivando, vamos, já bebeu água, já tomou a suplementação. Então, eu tô ali sempre acompanhando. E elas percebem essa diferença de acompanhamento. Antes, elas se sentiam mais sozinhas, indicavam produto, compravam produto, e aí elas se sentiam, tô aqui nesse processo sozinha. Não tem um profissional para acompanhar de fato. Nossa, isso é lindo, porque a gente vê que o mercado praticamente tá, eu vou expor a dor alheia e eu quero é vender. Uhum. É só sobre vender. Parece que não tem mais limite, né? Pra dor do outro, pra expor Eu do tava outro. pensando sobre isso quando eu tava vindo pra cá. E é tipo como se se eu fosse psicóloga. Eu tô ali recebendo aquele paciente. A gente passou por aquela sessão e eu vou estar ali no meu Instagram dando exemplo do paciente que eu acabei de atender. Aí eu vou dar exemplo das questões emocionais dele pra todo mundo. É tipo isso, eu fico pensando nisso. É o meu paciente que acabou de conversar comigo, eu tô gravando aqui ele. Tô gravando toda a sessão, se eu fosse psicóloga, né, no caso. E tô aqui postando pra ser exemplo pra outra pessoa, que ele tá aqui comigo pra resolver o que ele tá ali de problema. É a mesma coisa na minha cabeça. De um psicólogo fazer o que um profissional da área da estética tá fazendo, dispondo a vulnerabilidade daquele paciente. Imagina só, a paciente chega aqui e você começa a gravar e você fala o seguinte, olha, ela acabou de passar por uma violência sexual. Exato. E nós vamos fazer agora o mapeamento de como estão as dores dela. É e isso. a pessoa ali se sentindo suja, exposta. O quanto que é pesado, né? Exato. É importante a gente dar esse tipo de exemplo para as pessoas entenderem o quanto que é alarmante o que acontece. Porque não é só, é porque eu tenho um posicionamento de não postar porque eu não acho legal. Não, você enxerga o outro como ser humano, ele tem dores e você não vai dar mais gatilhos para aquelas dores, você cuida. Não é só sobre pele, não é só sobre... tô aqui fazendo uma limpeza de pele, eu tô aqui criando um produto. É um ser vivo que tem aqueles sentimentos, que tem aquela dor, que ele sempre vem pra ti com, nossa, isso daqui me incomoda muito. Eu não tenho a cara de pau de ir expor isso antes da gente mudar todo aquela vida, aquele cenário. E elas sempre falam, Deilane, tu mudou a minha pele, tu mudou a minha vida, tu mudou a minha autoestima, tu foi a minha última esperança, mas que bom que eu vim pra ti, que bom. E até assim, para as pessoas depois não falarem, mas ela falou que não expõe, mas depois ela expõe. Sim. Pra que a pessoa não venha com esse argumento, né, antes de vir, o paciente, quando ele tá nesse processo, ele tá todo machucado, cheio de dores, ele chega todo sem perspectiva, porque ele já veio de outros profissionais, muitas vezes, que não resolveu. Mas quando ele passa, que ele vê a pele maravilhosa e tudo, ele tá encantado pelo processo, ele mesmo vira e fala, que amiga, olha o que ela fez no meu rosto, ela é maravilhosa, ela é incrível, né? Eles fazem isso. Eles mesmos estão mostrando, eles mesmos estão postando, eles ficam tão maravilhados do como estão agora no momento presente, que eles começam a falar pra todo mundo. Então, assim, é realmente você se preocupar com o momento importa. O momento importa. Eu falei que eu compartilhei dessa minha paciente das mãos. Sim. Ela mesmo pegou a foto e compartilhou no perfil dela, depois que eu fui ver. Porque como é só as mãos, não é a pele do rosto, não é algo que expõe ela. Mas ela mesma pegou, postou e colocou lá que a gente agora tá no processo de diminuir trigo. Ai, que bom, muito bom isso. É muito especial. O que é um protocolo personalizado de verdade? Um protocolo personalizado de verdade, pra mim, é eu escutar o meu paciente da hora que ele acorda à hora que ele dorme, o que ele consome, o que ele bebe durante o dia, suco, refrigerante, alimentação dele, medicamentos, como tá a vida emocional dele. Como é que foi o passado dele de histórico de produtos que ele já utilizou, tratamentos. Às vezes os pacientes, eles vieram com uso de Roacutan, ácido, a pele tá muito sensibilizada. Então, a gente precisa trabalhar do início, se ele já utilizou antibióticos, como foi que ele nasceu,
cesárea ou parto normal. Nossa! Tudo isso. Pra eu poder entender tudo que tá acontecendo, tudo que já aconteceu com ele, pra eu poder criar um produto e criar um plano de tratamento. Eu não gosto da palavra protocolo, porque eu venho do momento de ser protocolo aplicado em todo mundo. Ah, sim. E eu sim. não gosto desse tipo de protocolo. Eu Aham. gosto do plano. Eu crio um plano para cada paciente, porque a pele do meu paciente, ela é única. Ela passou por todo o processo de forma única. Aquela vida, aquela história daquela pele é única. Então eu preciso tratar, de fato, como um ser único que ele é, com exclusividade. Muito bom. Acontece do paciente estar ali no dia a dia dele, ele pisa na bola com a alimentação e ele te conta. E existe uma forma de você ajudar quando ele pisa na bola? Tá tudo bem? A gente volta do começo de novo amanhã. Muito bom, muito bom. Isso é interessante porque às vezes a pessoa fica com vergonha de falar, Sim. né? Mas quando é uma pessoa que a gente realmente se sente aberto pra dizer, eita, pisei na bola. Aí eu sempre falo, tá tudo bem? Foi agora? Bebe uma água, relaxa. Não acabou o mundo não vai acabar, amanhã já é outro dia, ou daqui a algumas horas já é outro dia, é só recomeçar. Muito bom, excelente. Como você entende a relação entre rotina, emoção e resultado na pele? Rotina, emoção e resultado na pele. Nossa, toca demais, porque o estresse, ele acaba influenciando muito na mudança de pele do meu paciente. A ansiedade, a depressão, a gente conversa muito sobre isso. Tem pacientes que me chamam de esteticista holística, porque eu sempre ponho um óleo essencial, uma meditação, aquela higiene do sono, pra gente poder ter essas mudanças na pele dele, mas pensando no que ele me contou de, Deilane, eu sinto muita insônia, eu não consigo dormir direito. Aí a gente mapeia várias coisas pra ele fazer chazinho, pra preparar o corpo, pra entender, o cérebro entender que agora é hora de desacelerar. Então, a gente vai com chá, com a luz mais baixa, com óleo essencial. Eu sempre vou vendo possibilidades dele poder aplicar na rotina dele. Isso é muito interessante. Agora, sem filtro. Quero que você pense sem filtro algum, tá? Certo. Quais são os maiores mitos que você gostaria de destruir? Vai, é teu momento. A pessoa acha que lavar o rosto e que tem muita espuma, a espuma ela vai lavar a alma da pessoa, mas não. Isso é horrível, porque a pele, a gente tem um manto hidrolipídico, é uma barreira de proteção. Aí a gente vem com um produto que espuma muito, ele retira o manto, ele retira as coisas boas, a hidratação, tudo. Aí a pessoa fica com o rosto todo Eu já tive. repuxado. O rosto todo repuxado. Aí acha que tá abalando. Aí, no outro dia, a pele tá super oleosa. Porque Sim. você tirou tudo que a pele tá precisando, que é barreira de proteção. E aí, essa parte do lavar demais, achar que tá espumando, que tá maravilhoso, tá errado. Outra coisa, protetor solar todo dia. O caos. Porque, normalmente, a pessoa nem tem exposição. Não tem exposição, utiliza o protetor solar dentro de casa. E aquela pele, ela tá inflamada, ela tem dermatite, ela tem rosácea, ela tem acne. Aí, muitas das vezes, aquela pele, ela tá tentando se reestruturar, porque a nossa pele é muito inteligente. Então, ela tá tentando reestruturar, criar barreira, só que aí a pessoa vai protetor solar todo dia. E muitos protetores solares, eles são muito pesados e acabam inflamando muito mais a pele. Então, a maioria dos meus pacientes, eles não utilizam protetor solar porque eles não têm exposição e no hidratante da manhã deles já tem proteção de luzes, proteção de infravermelho, que é o mormaço do sol. Então, a gente já tem essa proteção e não precisa do protetor solar, que é do sol. Então, peraí, deixa eu entender uma parte muito importante. Significa que se eu estou com a cara enfiada no celular, não que eu fique, tá? Com a luz alta aqui, eu posso estar prejudicando a minha pele? Com certeza. Ela faz acelerar o processo de envelhecimento da pele, às vezes causa manchas, às vezes até desencadeia um melasma. Então, a gente precisa proteger tudo isso.
Viu, gente? Vocês aí que faz isso, porque eu, né? De forma alguma. Vamos para a próxima pergunta. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Eu tô amando isso aqui. Como surgiu a ideia da mentoria Desvendando cosmética personalizada? Isso. Quase não sai, mas saiu. Desvendando a cosmética personalizada. Ela foi, assim, criada porque eu sempre via muitos profissionais perguntando, Adeline, como é que tu fez isso? Começou quando eu fui postando a consulta online em conjunto com a criação de fórmulas. E aí, as pessoas começaram a ver os resultados. O que a gente vê movimentar são os resultados. E aí, as profissionais, elas querem esse resultado para elas também. Sim. Elas querem esses resultados. Então, aí eu vi a possibilidade de ter a mentoria, de criar o que eu faço, de entregar o que eu faço para elas em mentoria. Daí eu fiquei entre, será que eu faço? Será que eu não faço? Às vezes a gente acha que a gente nunca vai saber de tudo. E essas coisas, elas nos param. Só que aí, o importante é ter pessoas do nosso lado que estão ali nos motivando. Então, muitas pessoas estavam ali do meu lado. Adeline, vai, faz, vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom até para outras profissionais, porque muita gente não tem esses resultados. Elas querem se indicar por indicar, é muito ruim também. Na faculdade, a gente aprende a copiar fórmulas. A gente não aprende a formular. A gente não conhece muito dos ativos. Então, na mentoria, eu tenho um leque de ativos, um leque de possibilidades, um leque de saber do porquê que o paciente tem acne, do porquê que o paciente desenvolveu dermatite, de onde que vem isso. Ela entende como tratar de pele de fato. Lá do fundo, ela não aprende só sobre cosmético. A pessoa que ela fala assim, nossa, eu preciso de ti como mentora nesse processo, ela começa a aprender a formular sozinha? Ela começa a formular sozinha, mas eu tô sempre ali de olho. Sempre. Muito bom, eu gosto porque ela de fica acompanhar. segura, né, contigo ali perto. Exato. Eu tenho... Vou citar uma mentora, ela é de Minas Gerais. Ela sempre me manda as fórmulas, né? Porque eu sempre falo, olha, assim que tu fizer, tu me manda. Pra eu poder entender como é que tu tá pensando. Aí eu sempre pergunto, eu questiono ela, por que tu escolheu esse ativo? Por que tu escolheu esse outro? Eu faço o que eu fazia comigo quando eu tava aprendendo sozinha, a formular sozinha, a criar as fórmulas pros meus pacientes sozinha. Aí ela vai me explicando, às vezes ela utiliza 2 ativos iguais, com a mesma funcionalidade, né? Sim. 2 ativos diferentes, né? Nomes diferentes, mas com a funcionalidade igual. Eu pergunto, por que tu utilizou esse? Pra que esse daqui serve? Pra ela poder ter o senso crítico, pra ela poder entender do porquê que ela tá aplicando aquele ativo. Então, eu consigo aplicar a metodologia que eu fiz em mim mesma. Isso é surreal de interessante. Eu não sei se tu tem noção do trabalho que você tá fazendo, porque de verdade... Gente, isso aqui nem a escola não ensina. Não. Porque você tá ensinando ela a pensar. E a escola, ela não te ensina a pensar. Ela te dá tudo muito pronto para você estudar sobre aquele conteúdo que ela te deu. Tanto, vai cair na prova o conteúdo do capítulo 12. Aí você vai estudar sobre o capítulo 12 e as perguntas vão ser sobre o capítulo 12 e você vai responder somente aquilo. É como se a escola te colocasse numa caixinha. Isso aqui é assunto para uma outra situação. Mas eu só estou pontuando porque o ensinar a pensar vale ouro. Vale. Vale muito. Eu sempre falo, gente, eu não quero que vocês caminhem com as minhas próprias pernas. Não quero. Eu quero que vocês façam, pensem, tenham um senso crítico. Isso de, fulano disse, então é o que é. A verdade pura, não. Não. Eu tava recentemente assistindo não era um podcast, era no YouTube. Aquelas lives. Sim. Lives no YouTube de uma profissional e ela falou uma interleucina. Uma coisinha que é inflamatória, ela falou que era pró-inflamatória. Não, anti-inflamatória. Era anti-inflamatória, ela falou que era pró-inflamatória. Aí eu fiquei, meu Deus, tá errado isso. Aí eu falei pra outra pessoa que tava na live também. Falei, amiga, essa fulana falou isso, eu tô ficando maluca?
Uhum. Ela falou, não, amiga, eu também percebi. Então, é bom a gente saber pra gente escutar e entender que, não, ela errou, ela falou uma coisa que, pra mim, eu já sei que não é. Sim. Então, eu quero que as minhas mentoras, as minhas alunas, elas tenham esse senso crítico, entenda, conheça tudo, mas que elas percebam o que tá certo, o que tá errado. Eu quero que elas tenham a própria opinião. Não importa se eu tô falando aqui que A é B. Se elas Uhum. acharem que é C, eu quero que elas mantenham a opinião delas. Elas saibam pensar, Exatamente. saibam te explicar o porquê elas escolheram o que escolheram. Uhum. Né? Isso é muito bom, né? E isso aqui, a gente tá falando independente de erro, porque se a pessoa não se permitir, né, pelo menos defender o que ela própria estudou e Exato. formulou, como que ela vai avançar? Ela precisa saber defender o que ela acredita. E é isso que eu tenho batalhado para que elas coloquem na mente delas que elas são profissionais e que elas sabem o que é melhor para o paciente. Não é o paciente chegar e falar, olha, eu tô afim de fazer isso, isso e isso. Ah, eu acho que microagulhamento vai ser maravilhoso pra minha pele. Ah, eu acho que limpeza de pele vai ser maravilhosa. Não. Sim. Aí você vê que a pele do paciente não tá ali preparada para receber aquilo, aí você vai e fala, explica com todo carinho pro paciente. Olha, não é o momento. Então, elas estão com essa dificuldade de paciente vir e falar o que quer e elas ficarem aqui, com aquele receio de dizer não, porque não é o momento do paciente fazer isso. Muito, muito bom. E tem muito paciente que chega assim, né? É. Ah, olha, eu tô com tal coisa, eu acho que é legal você... Tem paciente que ele chega tão, abre aspas, informado, fecha aspas. Porque às vezes ele vem mais desinformado do que informado, né? Sim. Que ele já chega, olha, eu acho que seria interessante você colocar o ácido X Uhum. na minha formulação. A minha amiga utilizou na pele dela e ficou maravilhoso. Ô, gente, essa história de amiga, amigo usou. Exato, meu amigo usou, profissional tal, mandou pra ela, eu comecei a usar, não vi resultado nenhum, mas eu acho que isso. Ele já vem achando tudo. Olha, eu até lembrei de um... Não é nem absurdo, é falta de absurdo, né? Faltou absurdo ali na afirmação da pessoa. Chegou e falou assim, olha, é porque tem uma cosmetóloga que ela tem não sei quantos seguidores. Vocês entenderam, pra justificar, né? Pra justificar. Que bom que ela é boa em engajamento, né? Então, Uhum. ela é boa. O conteúdo dela deve ser muito legal. Graças Mas, a Deus. poxa, mas não significa que pra tua pele serve. Exato. Né? Pra você serve, enfim. Então, a gente não tá falando aqui mal de um profissional específico, mas da percepção que os clientes deixam de ter por não estar ouvindo aquele profissional que tá ali na frente dele, né? Sim. E Que é aí tem seguidor, a gente, questão paciência. da autoridade, de se posicionar, né? Sim, Eu falo muito pra ela sobre isso também. É importante, porque quem não tem tanto conhecimento assim, às vezes é muito bom em mostrar que é autoridade só por mostrar, né? E às vezes se posiciona de uma forma e comunica muito bem que você diz, nossa, É a verdade absoluta. é a verdade absoluta essa pessoa. Por que eu não contei essa pessoa antes? É quando você aplica, não tem aquele resultado. E aí tem profissionais se calando, que são muito bons no que fazem, geram realmente resultado, e estão se calando porque não querem ir lá e colocar a cara a tapa. A cara a tapa. Verdade. É isso aí. A gente precisa se posicionar. Sim, isso é muito sério. Senão a nossa voz é calada. É. Isso é muito sério mesmo. Quais os principais erros que você ajuda outros profissionais a corrigirem? Essa questão do posicionamento que eu já falei. O medo de aparecer, de falar o que acredita. Tem pessoas que são muito boas, muito inteligentes, muito capazes e que têm medo. Elas não conseguem enxergar o próprio potencial. Elas falam, Deilane, eu não consigo enxergar isso que tu vê. Eu tenho medo, eu não consigo. Eu falei, tu consegue sim, eu já fui assim, tu vai fazer. Eu falo, organiza a tua agenda. Organiza no teu bloco de notas o que tu vai fazer na hora que acordar, o que tu vai fazer para o cliente lembrar de ti. É o bom dia, é o café da manhã, é o nascer do sol. Tem pacientes que têm mentoradas que acordam de manhã cedinho, que nem eu. Então, o que vai fazer o paciente lembrar de ti? A questão de se posicionar muito, muito importante. Qual é a outra coisa? A questão do...
o paciente achar que sabe e tal, e ela acatar e acabar se eu não concordar com esse paciente, eu perco ele. Uhum. Ele prejudicando mais ainda o tratamento dele se por acaso fizer um microagulhamento e uma pele mais inflamada, por exemplo. Agora, quero te fazer uma pergunta que ela é muito referente a você mesma. Qual que é o seu sonho como mentora e referência na área da estética? Eu quero muito erguer uma geração de esteticistas que conseguem tratar de pele de fato, com muito conhecimento, com muita técnica, mas que elas não firam a alma do paciente, que elas não exponham, que elas saibam vender com naturalidade, mas que não ultrapassem, sabe, aquela régua de expor a vulnerabilidade só pra vender. Sim. Esquecer do outro, esquecer que é uma pessoa, esquecer que tem ali um ser humano com a sua dor e que ele confiou em ti pra tratar da pele dele. Eu quero isso. Isso é muito bonito. Deilane, muito obrigada pela conversa. Foi muito acolhedora, acredito que transformadora e direcionadora para outros profissionais da estética que estão nos assistindo, tá? Você é muito necessária. Quero que você saiba disso, que você é muito especial, que teu conhecimento é muito lindo. A tua voz, ela não pode nem sequer baixar o volume, né? Não existe possibilidade de se calar, né? É nem baixar o volume. Fale mais alto, por favor. Certo. Porque é importante. O teu movimento, primeiro transformou você. Sim. E depois está transformando pacientes. E agora se expande para outros profissionais. E eu espero que as pessoas possam valorizar o teu trabalho cada vez mais. Amém. E conseguir pegar a tua essência, porque eu vejo que tu transmite muito isso. No teu Instagram, gente, eu sigo ela. E eu realmente, a gente conversa muito, né? Sim. Adoro os livros dela. Eu acredito que se um dia eu for na casa dela, ela vai conhecer o livro A Menina que Roubava Livros. Não. Não vou, a gente vai cortar laços se tu roubar algum livro meu. Quando eu for lá com a mochila, tu já deixa a mochila fora. Não. Eu sou muito apegada aos meus livros. Eu também sou. Agora eu tenho Kindle. Então, muitos livros estão dentro do Kindle. Eu vi. Na hora que tu chegou, eu tava lendo. Eu vi, muito bom. Então, assim, continue fazendo esse movimento cada vez melhor. Vai pra cima mesmo. Críticos a gente sempre vai ter. Sempre. Pessoas que não gostam do nosso trabalho sempre vai ter. E tá tudo bem, é a opinião deles e vamos seguir, vamos pra frente. Muito obrigada pela tua presença aqui no Poder do Salto, foi um prazer. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui contigo. Onde as pessoas te encontram, pelo amor de Deus. Tá. @Deilane Lemos, SS no final. Deilane Lemos e mais um S. Gente, sigam aqui o canal, tá? E sigam essa mulher maravilhosa, que eu acredito que vocês vão amar, assim como eu amo ver dos conteúdos. E esse foi o Poder do Salto, uma realização aqui da Hub 92. Muito obrigada e tchau, tchau.